Você tem crianças pequenas? Ou conhece alguém que tem? Esse episódio é para você. Olá pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast da Magalu Nascimento. A gente está rindo porque os bastidores aqui a gente faz bastante bobagem. Um episódio voltado para você que tenha tchuquinhos, as criancinhas pequenininhas, que tanta alegrias nos dão, preocupações, trabalho, mas que a gente não sabe viver sem, né? Eu fico com saudade do Matheus quando ele era nenenzinho. Assim. Mas não, dá tempo ainda. Não, tá velho, já passamos já passamos da época. Já não dá mais. Nada. Isso aí. Então, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as nossas lindas e maravilhosas criancinhas. Exato. Recentemente, né, foi o Dia Nacional, nacional, né? Nacional, acho que é Do nacional. teste do A pezinho. gente postou lá, mas eu não tenho. Foi nacional. Nacional. Isso. Do teste do pezinho e a importância, né, dos pés das crianças. E assim, em geral, as crianças têm que tomar bastante cuidado com os pezinhos delas, né? Porque, que nem quando bebê, eles não sabem falar e podem estar, né, com a unha encravada, tá começando a andar, pisar em alguma coisa, fazer um ferimento, porque a pele é mais molinha. Aí tem os cuidados dos responsáveis, né, com meias que colocam, os calçados que colocam para não apertar o pezinho, já começar ali uma deformidade, por conta que os ossinhos ainda não estão totalmente prontos, né? Por isso que a gente recomenda muito, quando a criança começa a andar, é andar muito na grama e na areia, porque aí fortalece os ossinhos dos pezinhos, dos pãozinhos. Falando de calçados, né? Eu acho surreal, para falar o mínimo, o preço que custa um calçado. Sim, muito infantil, caro. porque assim. Quase mais caro que os adultos. O preço de calçado de adulto, um negocinho que. Muitas vezes a gente usa uma vez, quando vai usar de novo, já não serve mais. E às vezes tem aquelas que economizaram, não, vamos usar até onde dá, e aí vai apertando o pé da criança, assim, vai virando aquele negócio. Surrealidades, ou surrealismo. O que é mais triste que isso, quando você coloca um carésimo e a criança chega em casa com um som. Nossa, nunca vi. Não, nunca perdeu um pé de sapato em casa. Não que eu me lembre. Mas, É doído. Mas assim, surrealismos à parte, né? Assim, as mães responsáveis, os pais também, Sim. gostam de botar aqueles calçados bonitinhos, aquelas tênisinhos de marca, tal. Mas assim, beleza, enquanto a criança não anda, tudo bem, é enfeite, sei lá, pode usar qualquer um desde que seja o tamanho adequado, né? Desde que não fique apertando o pãozinho da criança lá, mas aí, quando começa a andar, tem que se tomar um certo cuidado bem interessante com os calçados das crianças também. Exato, porque tem sapatos que não são nada confortáveis, isso desde os de bebê, quem dirá os do adulto. E aí imagina, a criança está aprendendo a andar e está lá com aquele sapato tipo meio que molengo ou coisa assim, e você põe a criança para andar nas pedras. É o mesmo que a gente estivesse pisando em pedras, né? Tem que tomar bastante cuidado com a textura do solado, inclusive aonde coloca a criança. Mas para desenvolvimento dos ossinhos, o ideal é descalço, né? Mas aí não vai colocar a criança descalço no asfalto quente, né? Ou no chão de pedra, nem nada assim, que aí vai acabar machucando, né? E assim, quando machucar, prestar atenção, porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, quando tem uma ferida ou um machucado, o corpo se atenta para não, como se diz, você bate o cotovelo, você se atenta já para não ficar movimentando o cotovelo porque vai doer.
E o pé é a mesma coisa. Aí imagina, a criança pode correr o risco de mudar a pisada ao longo da vida por um ferimento que teve, porque ela vai começar a pisar errado e não vai voltar a pisar certo, por conta que o organismo entende que se pisar vai doer. Então tem que se atentar muito a isso também. Quer dizer, ela pode carregar isso pro resto da vida. Pro resto da vida. Caramba. E assim, os responsáveis também se atentar, quando chegar a uma determinada idade, que quando diversas patologias, né, quando já vem da criança, pé plano, pé cavo, pé pronado, supinado, tem correção desde de criança. Então, dependendo do calçado que coloca numa criança que tem uma determinada deformidade, pode prejudicar. E aí, quem tiver com a criança, prestar atenção no jeito que anda, no jeito que pisa. Se não achar, tipo, uma pisada normal ou achar uma pisada meio estranha, aí procurar, né, um ortopedista ou mesmo o pediatra da criança para estar vendo se está correta a pisada. Porque imagina, uma criança começa a pisar errado, ou por anatômico, ou por algum calçado, algum ferimento, e levar isso para o resto da vida. Aí, quando adulto, vai ter diversas coisas agregadas a essa deformidade inicial. Por quê? Ela vai começar a pisar errado, que vai dar problema no tornozelo, no joelho, na coluna, na postura, no sentar, no caminhar. Interessante. E crianças e podologia são duas coisas que podem se combinar? Sim. Tipo, dá para trazer criança na... Com certeza, com certeza. Eu trato unha encravada, bicho de pé, verruga em criança, mas tem uma grande parte da podologia que é especializada mesmo em podologia infantil. Que aí só mexe com criança mesmo. Dificilmente uma podóloga especializada em podologia infantil atende adulto. Tem uma mentora minha mesmo, ela só infantil. Uhum. E assim, o mesmo que uma criança tem, um adulto pode ter. Porque que nem a criança dificilmente vai ter uma micose, né? Porque a unha cresce muito rápido, a não ser que, sei lá, que nem... Por isso que é tão importante a hora do banho, os responsáveis... se atentar, lavar muito bem, porque o pé de criança normalmente é bem gordinho, né? Aí fica úmido ali, prolifera micro-organismos, dependendo do jeito que corta a unha, dá descolamento, aí pode ser que gere uma micose. Mas assim, eu particularmente, aqui no meu gabinete, eu nunca peguei uma criança com micose. Já peguei com bactéria, porque quando fere, aí a bactéria está em todo quanto é lugar, né? Que é a Pseudomonas. Ela se instala muito rápido. E aí já atendi criança com Pseudomonas. O que mais? Unha encravada, verruga. Verruga depende de uma idade ali, que é a questão da imunidade da criança, ou que anda muito em lugar sujo, põe muitas coisas na boca e tal. Anda por todo lado, não toma banho direito. Isso aí é culpa da criança, culpa dos responsáveis. Então, mas tem uma idade que a criança já toma banho sozinha, né? E tem muitas crianças que roubam na hora de tomar banho. Não é só quando nós era pequeno que roubavam na hora do banho. As crianças de então. Aí a criança rouba, ainda mais se ela tiver intertido em outra coisa. E me surgiu uma coisa agora aqui. Pelo menos assim, isso aconteceria comigo. Graças a Deus a Carla não teve esse problema. Mas assim, cortar unha de criança. Sim. Pra mim, se tivesse que eu cortar a unha do Matheus na época, ia ser um negócio bem assustador. Eu não ia ter coragem. Deus no caixão. Essa coisa do tipo, assim, eu não teria coragem. Pode acontecer casos de mães assim, ter medo de cortar. Sim, muito. E aí pode trazer aqui na podóloga? Pode sim. Inclusive, tem instrumentos que eu recomendo mais por facilidade. Que nem a tesourinha, eu particularmente não gosto daquela que é curva, que normalmente é o mais indicado para cortar a unha da criança, ela é curva. Eu já prefiro a reta. E aí, se atentar ao corte
na anatomia do formato da unha da criança. Ah, é para cortar reto. Às vezes o dedo da criança é todo redondinho, o formato da unha é todo redondinho. Como vai cortar reto? Não tem como. Aí tem que ver muito a anatomia da unha da criança em especial para poder fazer o corte correto. Aí que mais? Se a mãe tiver dúvida, ela pode trazer aqui? Pode, traz, eu faço o corte e ela vai aprender, eu ensino todos os métodos. Aí que nem tem criança que já nasce com a unha encravada, isso tem tratamento. Muito difícil uma criança hoje em dia precisar de uma cirurgia para a unha encravada, normalmente só o procedimento resolve, a não ser que seja algo interno, né, anatômico, mas eu desconheço. Bacana. Então, odontologia é sim para crianças. Sim, e também. É importante, não só pela questão do cuidado em si com os pés, que é importante não só para crianças, para pessoas de todas as idades, mas principalmente porque a gente está falando de uma época de desenvolvimento. Sim. Sei lá até qual idade aqueles pés vão se desenvolver. Aliás, dá para saber até que idade os pés crescem? Normalmente acho que até os 12, né? Porque normalmente uma criança com 12 anos, ela calça o número que ela calça quando... Será que é só isso? Eu acho que só. Bom, não tenho certeza. Enfim, até... E também depende muito da genética de cada um, né? Mas assim, até determinada época o pé vai passar pelo processo de crescimento e Exato. durante esse período aí os cuidados também têm que ser redobrados, intensivos, porque depois que chegou lá no 40, 41, 42 para homens, né? E aí, não, hoje em dia acho que até mais, né? A molecada hoje tem uns 44, uns 45 aí, tem. Sim. Molecada bem grande, né? Sim. Enfim, chegou lá na determinada medida do seu pé, aquilo você vai carregar pro resto da tua vida, meu irmão. Então, tem que cuidar para chegar direitinho até o máximo do máximo pro resto da vida continuar direitinho, né? Exato. Aí o que a gente preza muito, que nem quando a criança depende muito de um responsável para lidar com ela, trocar, dar banho, tal, calçado, meia, se atentar, né, aos mijãozinhos, as meias que coloca, tomar cuidado com a costura interna da meia. Às vezes coloca a meia, o dedinho fica enroscado naquela costura ou no bordado do desenho da meia. Prestar muita atenção, isso pode causar vários problemas, tanto anatômico quanto para a criança. Quando já está numa idade maiorzinha, criança perde calçado igual folha cai da árvore, né? Em época de outono, é rápido, muito rápido. Aí evitar usar sapato muito apertado, muito justo, difícil de tirar, difícil de colocar, porque isso tudo causa uma deformidade a longo tempo, né? A criança com esse tipo de calçado. Às vezes vai num lugar, não pode ficar descalço num lugar, e a criança lá com o sapato apertado, tomar bastante cuidado quanto a isso. Aí que nem, mas o problema só vem para a mulher porque a menina usa salto e usa sapato de bico fino. Não, eu já atendi diversas crianças que gostava de uma determinada chuteira, falava que ficou bom e já comprava chuteira apertada porque não tinha um número maior. Atendi outro dia um rapazinho que eu falei, mas a chuteira, tá pegando. Eu falei, então, não pode. Como que você joga futebol com uma chuteira apertada? Mas aqui não tinha maior, eu gostei dessa. Eu falei, então, já não pode. E aí, como saber que tá apertado? Só perguntar pra criança. E aí perde-se também muito rápido, aí se atentar para a criança não ficar usando a chuteira apertada. Sem contar que o meião de futebol já é bem mais grosso do que uma meia normal, né? Então, sim, exato. Já que é uma proteção, né? Então, aí a chuteira tem que caber no pé junto com o meião. Então, uma dica aí para a molecada que está indo comprar a chuteira, já levar o meião ou experimentar o sapato com o meião próprio para atividade física que ele vai executar o calçado. Você sabe que na minha época de boleiro, faz tempo, não tinha chuteira colorida, chuteira
Tem chuteira de qualquer cor hoje em dia, né? Na minha época era preta, muito assim, e rolava uma chuteira branca, né? E tinha esse negócio assim, a gente gostava daquela chuteira e pedia pro pai e pra mãe, queria aquela chuteira, e já tive situação assim de comprar a chuteira, ela não servia, aí você fica... Porque o problema da chuteira é o seguinte, não é que nem o tênis que você usa todo dia que ele vai desgastar. A chuteira você vai usar, sei lá, 2 vezes, 3 vezes por semana, então se comprava uma chuteira, e as chuteiras eram boas naquela época, né? Durava bastante. Durava uns 20 anos, né? Se você comprasse, mas se você comprasse uma chuteira meio apertada, era tenso. Então, eu entendo o que ela quis dizer das chuteiras pequenas. Eu pendurei as chuteiras faz um tempo já, abandonei a carreira do futebol, mas a carreira que nem começou. Abandonou antes de começar? Pra gente falar do assunto do início do programa também, né? Teste do pezinho, galera, muito importante, sabe? Felizmente a gente vive uma sociedade hoje com bastante informação, a gente está numa região, felizmente, com bastante acesso à saúde em geral, tanto a saúde pública quanto a saúde particular. Estou querendo dizer que é mais fácil as pessoas saberem que existe o teste do pezinho para o recém-nascido. É muito importante fazer esse teste porque ele vai, enfim, ajudar a prevenir diversas coisas que a criança possa ter no futuro, dificuldades, exatamente. Ter um tratamento adiantado. Para poder já tratar. Exato. Mas se existe uma campanha, é porque existe gente que não faz. Então, se vocês grávidos, casais grávidos, ou conhece alguém que está na gravidez e para nascer criança, fala para o pessoal, fazer o teste do pezinho, não esquece não. Isso com certeza o pediatra vai falar, mas é muito importante procurar o pediatra logo que a criança nasce, né, para fazer todo o acompanhamento e cuidar, né, porque nós adultos não nos cuidarmos já é um negócio quase que inaceitável, mas pelo menos a gente tem a responsabilidade. Exato. A gente não se cuida porque a gente não quer. Mas a criança não, a criança ela precisa de cuidado. E assim, muito dos pais que negligenciam com as crianças, como que as crianças vão ter uma rotina no futuro de cuidados se não são cuidados? Então, tem que cuidar mesmo. É claro, né, que chega uma idade que a gente decide se quer ou não. Claro, chega a idade que você come o que não devia, Exato. Você faz um pouco de exercício, você não bebe água, o que mais? Fuma, bebe uns arcos lá, mais, enfim. Mas aí são as escolhas das pessoas, né? Claro, mas até a pessoa chegar a ter suas escolhas, crianças, adolescentes, a gente tem que cuidar. Pegar no pé. Pegar no pé. Literalmente. Então é isso, gente. Mais um episódio aí. Cuidem-se, cuidem das suas crianças e se tiver dúvida, tiver sugestão, manda pra cá. Qualquer sugestão de temas que a gente possa abordar, manda aí pra gente. Não quiser mandar aí nos comentários, manda no WhatsApp. Perfeito. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir todos os vídeos que a gente posta lá. E mandar a sua sugestão, como a Magali falou, beleza? Então, tchau, gente. Tchau. Até semana que vem.